Olá, gente, boa noite. Vocês estão voltando aí. Mário Barbosa, Magda Cristina, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Letícia, seja bem-vinda. Depois de trazer aqui várias psicólogas maravilhosas para falarem sobre os seus capítulos no livro Saúde Emocional, um novo olhar sobre educação, que é esse livro aqui. Chegou a minha hora, né, de falar sobre o meu capítulo no livro. O meu capítulo no livro é como identificar a ansiedade no contexto escolar, como que a gente pode ajudar aí os professores a identificarem sinais de ansiedade nas crianças, como é que a gente pode ajudar, como família, como professor. A gente sabe que a realidade hoje é diferente do que seria o ideal. Nós precisaríamos que todas as escolas hoje tivessem acompanhamento de um psicólogo para ajudar tantas questões que vêm acontecendo, mas nós sabemos que isso não é o que acontece de verdade. Obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo que está chegando. Pessoal, quem ficar nessa live até o final tem presente, então se vocês estão aqui, fiquem até o final. Hoje é o Dia Mundial da Valorização do TDAH, da conscientização, na verdade, desculpe. Dia Mundial da Conscientização do TDAH. Eu tenho um material que eu criei com muito carinho, que ele está à venda hoje, que é o e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos, palestra online, Entendendo o TDAH em 10 Passos, e eu vou estar disponibilizando de presente para quem ficar na live até o final e seguir um passo a passo que eu vou deixar no finalzinho da live, viu, gente? Então, vocês estão aqui, fiquem aqui. E se vocês conhecem pessoas que precisam saber mais informações a respeito do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, convidem elas aqui para a live, ó, que vai ter presente. E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Enquanto vocês vão chegando, boa noite a todo mundo. Deixa eu só atualizar aqui o nome da live para a gente começar. Só um instante. Vocês conseguem me ouvir? Som, imagem. Tá chegando bem aí para vocês? Pronto, coloquei aqui o nome da live, ó, como identificar a ansiedade em contexto escolar, no contexto, na verdade no contexto escolar, né? Larissa, Núria, sejam bem-vindas. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Vim conversando com vocês um pouquinho hoje a respeito da ansiedade. A ansiedade lá nas crianças, nos pequenos, nos adolescentes. E como que ela acontece, quais são os sinais, como que a gente pode auxiliar, ajudar. Nós vivemos aí um mundo ansioso. Boa noite, Tânia. Boa noite, Selma. Nós vivemos aí um mundo ansioso, ainda mais hoje, diante desse medo que nós estamos vivendo aí da pandemia. Então é sempre bom a gente saber a respeito de assuntos como esse, né? Nós estamos vivendo um mundo bem ansioso hoje. Cheio de dúvidas, cheio de medos, né? E não é diferente para as crianças, não. As crianças também sentem medos, as crianças também ficam ansiosas. Larissa colocou aqui que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá frio aí, Larissa? Aqui no Rio de Janeiro o inverno é fake. Aqui a gente pensa que vai esfriar, daqui a pouco esquenta. Hoje fez calor. Pessoal que está chegando aí, da onde vocês são? Quem está chegando agora pela primeira vez, não me conhece ainda, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, pedagoga. Durante essa semana não, desde a semana passada, quarta-feira, então quarta, quinta, sexta, sábado, hoje e amanhã,
Está acontecendo aqui no meu perfil, de repente cresci a maratona de lives de saúde emocional na escola. Essa maratona de lives tem como objetivo auxiliar a educação emocional escolar, trazer informação para os professores, para as famílias, enfim, a respeito da importância da educação emocional na escola. Núria é do Rio, de Santa Cruz, então a gente está próximo, eu sou de Campo Grande. Então são 16 coautoras que vieram aqui conversar com vocês. Eu sou uma dessas coautoras. E vou falar sobre ansiedade, gente. Primeiro eu queria saber de vocês que estão aí assistindo, se vocês se consideram... a Tânia colocou aqui só maratonas maravilhosas. Obrigada, Tânia. E eu sei que você está maratonando as lives, né? Ó, quem está chegando hoje ainda dá tempo de maratonar até amanhã. Nós ainda temos mais. Hoje eu tenho mais uma live depois daqui, às 19 horas, com a Márcia Moraes, que vem falando sobre abuso sexual infantil, como o professor pode ser aí um agente transformador dentro da escola, como é que ele pode auxiliar. E nós teremos mais 4 lives aí para fechar a nossa maratona, então ainda dá tempo ainda de participar. E para vocês que estão chegando agora, já avisei, se ficar até o final da live, tem presente especial, um presente bem especial, em comemoração aí ao Dia da Conscientização do TDAH, Dia Mundial da Conscientização do TDAH, mas tem que ficar até o final dessa live e tem que seguir um passo a passo que eu vou falar. E aproveitem, pessoal, enquanto eu ainda não comecei a falar do tema da live, para convidar aí as pessoas, convidar os seus amigos, convidar os familiares, convidar quem vocês acham que precisa saber sobre esse tema da live aqui. Já estou convidando aqui as pessoas. Esperem um pouquinho que eu estou convidando aqui todo mundo para vir para minha live aqui. Camila, seja bem-vinda. Camila Dias, que é psicóloga também. Então vamos lá, pessoal? Bem, antes de começar a falar sobre o tema, eu quero saber de vocês. Quem sabe aí o que é ansiedade? Quais são os sinais da ansiedade? Você já passou por quadros de ansiedade? Quem está assistindo a live aqui tem ideia, noção assim do que seja a ansiedade em si? Muitas pessoas vão falar que a ansiedade é você se preparar de forma excessiva a ponto de ficar com medo para uma determinada situação que vai acontecer. Então, gente, tem pessoas que vão falar que ter ansiedade é estressar demais com as coisas, vão confundir até ansiedade com estresse. E aí, quando se trata de crianças, falar sobre ansiedade fica mais delicado ainda, fica mais complexo. Então, eu vou falando para vocês um pouquinho aqui. A Tânia colocou aqui, eu sou bastante ansiosa. Nós vivemos num mundo ansioso, né? Então, a maioria das pessoas, elas são ansiosas, tá? Mas existe uma diferença entre a ansiedade comum e o transtorno de ansiedade, tá? Que a gente mudaria aí o polo de uma ansiedade corriqueira, digamos assim, que todos nós temos e é comum, para a ansiedade patológica, que aí vai virar transtorno ou vários tipos de transtornos aí que aí já não cabe a gente falar aqui nessa live. Mas assim, a ansiedade em crianças, ela tem uma característica diferente em relação aos adultos, ou algumas características, porque muitas vezes a gente vai confundir a ansiedade em crianças e em adolescentes com situações de birra, com situações de explosões de raiva, com timidez em excesso ou medo em excesso. Então, isso é muito comum de acontecer. A gente acaba, por falta de conhecimento mesmo, sejam pais, sejam professores, a gente pode fazer essa confusão. Além disso, a ansiedade, ela pode encobrir ou pode até se confundir com transtornos, com outros transtornos, como é o caso do TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade.
A ansiedade, quando eu falo ansiedade, estou falando do transtorno da ansiedade, tá? Ela costuma até aparecer muitas vezes como comorbidade no caso das pessoas que têm o TDAH. E isso acontece muitas vezes porque não há um tratamento correto, ou não há um tratamento adequado, ou não há o tratamento. Então, o sujeito cresce ali com as suas limitações frente ao transtorno e acaba desenvolvendo ansiedade também, de forma comórbida, que a gente fala, porque não houve o tratamento. E muitas vezes o excesso de ansiedade também pode fazer com que a gente se confunda com o próprio TDAH ou com qualquer outro tipo de transtorno. A Jaime colocou assim, ansiedade versus transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma coisa, o transtorno de ansiedade é outra. A ansiedade é assim, sempre que a gente fala em ansiedade, a gente vai achar que a gente está falando de um problema. Ser ansioso é um problema. Na verdade, não. A ansiedade, ela é uma reação comum do nosso organismo, tá? Ela é muito comum, ela precisa existir. Nós precisamos ter um certo grau de ansiedade no nosso organismo, até para que a gente possa se preparar para situações de perigo, situações de estresse, situações de medo. Então, eu preciso ser de alguma forma ansiosa. Então, vai ter alguns momentos que eu vou estar mais ansiosa, menos ansiosa. Nós usamos a ansiedade a nosso favor, por exemplo, quando a gente vai se planejar para uma prova. Imagina quem estuda aqui, quem se prepara para entrevistas de emprego. A gente vai usar a ansiedade a nosso favor quando a gente se prepara. Se prepara para a prova estudando, se prepara para essa entrevista de emprego, enfim, da maneira que tiver que ser. Então, essa é uma forma positiva de usar a ansiedade. Tá? Então, ela precisa existir, ela tem que existir. Outra coisa que acontece também é que a ansiedade em situações de perigo, ela prepara o nosso corpo para reações que são necessárias para manter, né, a nossa vida, que são reações de luta ou fuga. Então, quando você se vê em uma situação de perigo, o seu corpo automaticamente vai gerar dentro de você uma ansiedade, digamos assim, né, uma reação, que a gente vai falar também que pode ser um tipo de estresse. E aí essa ansiedade vai te movimentar a tomar uma reação. Você não vai ficar parado. Geralmente você não fica parado em situações de medo, de perigo. Você se prepara para tomar uma atitude. Você vai lutar ou você vai fugir. Enfim, cada sujeito vai se comportar de uma forma. Deixa eu ver um outro comentário aqui da Núria. Sempre fui ansiosa, mas nessa quarentena está aumentando. O coração acelera e só dá vontade de chorar. Seria um transtorno? Então, sinais que pode estar fora do controle são sinais como este, Núria. O coração acelerando, parecendo que ele vai sair pela boca, uma vontade inesperada, incontrolável de chorar. São os primeiros sinais de que sim, a ansiedade pode estar saindo aí do seu controle. E nesse momento de pandemia, o que tem de pessoas desenvolvendo transtornos de ansiedade assim, acho que eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito, mas com certeza o número de pessoas ansiosas aumentou muito durante esse período aí de pandemia. Pessoas que inclusive nem tinham quadros de transtorno de ansiedade antes da pandemia, que hoje já desenvolvem, por conta de todo o medo, né? Enfim, da realidade que nós estamos vivendo. A Tânia colocou aqui, estou bastante ansiosa ultimamente. Tenho um TCC para apresentar, imagine como estou me sentindo. Tânia, isso é normal, sabe? A gente se preparar para uma situação que a gente sabe que não faz parte ali da nossa rotina e que depende da gente, a nossa reação, o nosso comportamento para que aquilo dê certo, e que se a gente não se preparar vai dar errado, isso aumenta, eleva aí o nosso nível de estresse. Isso é comum, viu? Então, a ansiedade ela vai ser utilizada de forma positiva no seu caso, porque como você tem um TCC para apresentar, eu tenho certeza que apesar de ser tão ansiosa, você está buscando formas de se preparar para que tudo dê certo. Né? Eu sei que muitas vezes depois que a apresentação passa, a gente se incomoda, a gente acha que
que não tinha se preparado direito, que a gente não se preparou direito, mas é sempre bom a gente saber disso, tá? A ansiedade, ela não vai ser ruim se a gente souber utilizar ela a nosso favor. A Amanda colocou assim, eu tenho crises de ansiedade. Nesse caso, é preciso que você procure ajuda, viu? Procure ajuda de um psicólogo, de um médico, para que você possa até ser orientada qual tratamento certo você deve fazer para controlar a sua ansiedade, controlar as suas crises de ansiedade. Não sei se você consegue, se as suas crises de ansiedade são situações que te paralisam, que te impedem aí de reagir. Mas aí você precisa olhar com carinho para você mesma, tá, Amanda? Bem, gente, então, quando a gente fala em ansiedade, a gente pensa num problema, mas a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação comum do nosso corpo. A gente vai, de alguma forma, se sentir ansioso quando a gente se vê frente a momentos de estresse, perigo ou medo. E aí o nosso corpo ele vai reagir, fazendo com que a gente se previna em relação a essas situações que estão, de alguma forma, agindo negativamente no nosso corpo, tá? E aí o problema vai surgir quando essa ansiedade ultrapassa a barreira da normalidade. O que acaba sendo muito frequente na nossa sociedade, né? Então, acaba sendo muito frequente na nossa sociedade. E aí eu trouxe até uma fala do Augusto Cury, que fala muito a respeito de ansiedade, e que eu cito ele no meu capítulo no livro. Ele diz que a nossa sociedade, essa sociedade moderna que a gente vive, ela é muito estressante, ela é muito rápida, ela é muito consumista. E nós estamos nos envolvendo por isso, nós acabamos nos envolvendo, a sociedade como um todo, ou seja, nós, se não tomamos cuidados, os cuidados que nós deveríamos, nós acabamos entrando aí nesse ritmo. E isso vem alterando o nosso ritmo de pensamento, o nosso ritmo na construção dos pensamentos. Então, grandes consequências negativas e sérias consequências na nossa saúde emocional a ansiedade acaba levando a sérias consequências negativas à nossa saúde emocional, ao nosso comportamento, tá? Então, a gente precisa muito olhar para essa questão. A sociedade como um todo, ela é uma sociedade ansiosa e se eu me deixo levar por isso, é quase que inevitável eu me tornar uma pessoa ansiosa. E quando eu digo ansiosa, não estou falando de ter ansiedade dentro da normalidade, conforme eu falei para vocês. Mas eu acabo me deixando levar aí e desenvolvendo transtornos de ansiedade, viu? E aí, nós estamos aqui conversando e falando com adultos, né? Vocês estão aí sinalizando aí que sofrem de ansiedade, que tem momentos de ansiedade. A Larissa colocou até um comentário aqui. Eu estou bastante ansiosa, pois meu filho tem 8 anos e foi diagnosticado no final do ano passado com TDAH. E em função da pandemia, acabou atrasando os atendimentos dele e não sei como cobrar e lidar com ele. Então, Larissa, é uma situação que você não tem controle. Todos nós estamos vivendo justamente essa questão de não ter o controle sobre certas situações. E nesse momento da pandemia, a maior parte de ansiedade, dos transtornos, estão sendo gerados justamente por isso. Nós, seres humanos, temos a ideia de que nós temos que ter o controle de tudo. Uma pessoa ansiosa, quando eu falo ansiosa, levando para o lado da patologia, é normalmente uma pessoa que gosta de estar no controle de tudo, que tem muita dificuldade para não prever tudo, organizar tudo. E aí, quando ela se vê fora da questão de, eu não tenho controle dessa situação nesse momento, muitas vezes ela acaba se abatendo aí e acaba perdendo o controle. E aí vem as crises de ansiedade. Tá? Então, gente, todos nós estamos vivendo esse momento, né? Algumas pessoas estão vivendo com mais, assim, de forma mais negativa, outras estão conseguindo passar de uma forma mais leve, mas todo mundo está passando por esse momento que você está citando aí, né? Tudo está parando e você não tem controle. E como seguir? A gente precisa seguir assim mesmo, aprendendo justamente a entender o que esse momento está dizendo pra gente. Esse momento de pandemia veio dizer isso para nós. Nós, seres humanos, não temos o controle de tudo, nós não temos o controle do tempo, nós não podemos ficar pensando a vida inteira só no futuro, a gente tem que viver o presente. Por isso a gente precisa também ser, muitas vezes, acolher a gente mesmo, acolher as nossas fragilidades. A gente também não faz isso. E esse momento agora, né, esses meses aí de pandemia,
a gente está meio que fugindo também de olhar para dentro da gente, de olhar para as nossas fragilidades, e isso também contribui para uma ansiedade, viu? Bem, então, se isso tudo que a gente está conversando aqui, se vocês estão falando aí dos quadros, das crises de ansiedade, estão falando aí como vocês se sentem ansiosos, e nós somos adultos, imagine se isso também não está afetando a vida dos nossos filhos. Se eu vivo num grau excessivo de ansiedade, me comportando dessa forma, é quase que inevitável que eu não passe isso para o meu filho. É impossível. Eu acabo promovendo isso, né? Promovendo de alguma forma, ainda que indiretamente, a ansiedade nos meus filhos, né? Então, eles acabam desenvolvendo um grau elevado de estresse. E esse grau elevado de estresse, se não olhado, se não cuidado, vai levar também a crise de ansiedade, a transtornos de ansiedade. E eu muitas vezes faço isso de forma indireta, mas acabo fazendo. Então, é uma atenção que a gente precisa ter muito cuidado, viu? Então, acaba afetando os nossos filhos essa questão do nosso próprio estresse, da nossa própria ansiedade. Então, como é que a gente pode ajudar, né, os nossos filhos? Porque a educação clássica, a educação que a gente conhece, seja a educação na escola ou seja a educação dentro da família, ela não ensina, a gente não ensina os nossos filhos a criarem habilidades para lidarem com situações estressantes. Se a gente mesmo não consegue lidar com as nossas fragilidades frente a situações, né, de estresse, que vai aí levar para um quadro de ansiedade, a gente acaba não ensinando os nossos filhos também a desenvolverem habilidades para filtrar estímulos estressantes que eles recebem. Por isso que é tão interessante a gente observar como modelo, né? Como nós somos modelos para os nossos filhos, como pais, somos modelos para os nossos alunos quando estamos na escola. A criança, né, o jovem, ele vai aprender pelo modelo. Então, se você consegue ser uma pessoa que não deixa se envolver por esse ritmo ansioso do mundo, e ele vê isso em você, ele consegue ter você como exemplo e vai desenvolver essas habilidades também. Então, se a educação clássica que a gente conhece não está conseguindo dar conta disso, as crianças, claro, que não vão criar filtros, digamos assim, né? Elas não vão aprender a filtrar esses estímulos estressantes. Então, por isso a gente precisa olhar para a gente, tá? Então, assim, a primeira coisa a analisar quando a gente pensa em como ajudar uma criança, né? Aí na questão da ansiedade escolar, a primeira coisa a fazer é analisar os nossos próprios comportamentos. O quanto que eu estou sendo ansiosa, e aí demonstrando para o meu filho essa ansiedade, ainda que de forma indireta, e acabo passando isso para o meu filho. E ele acaba internalizando isso e eu às vezes nem percebo, né? Eu só percebo que o meu filho está ansioso, eu percebo que o meu filho está estressado, eu percebo que o meu filho está tendo explosões aí de raiva. Eu percebo que o meu filho está com medo excessivo do mundo, um medo excessivo da vida, mas e o quanto que eu estou me olhando, o quanto que eu estou me vendo? Eu não estou cuidando de mim também. Então, assim, a primeira coisa a fazer quando eu quero ajudar uma criança a passar por essa questão da ansiedade é me olhar para os meus próprios comportamentos, analisar o meu comportamento e o quanto que esse meu comportamento está influenciando, ainda que sem que eu perceba o meu filho, tá? Claro, gente, que eu não estou dizendo aqui que a gente precisa viver o tempo todo equilibrado, o tempo todo, né, fazendo cara de paisagem. Isso se eu estiver falando isso para vocês, se eu estivesse falando isso para vocês agora, eu ia estar falando uma grande mentira, porque é normal e é necessário para o nosso próprio desenvolvimento, para a nossa própria evolução, que ao longo da nossa vida nós passemos por momentos estressantes. Até porque eu falei para vocês, a ansiedade é uma das emoções, assim, um dos sentimentos, enfim, uma das situações que fazem parte da nossa vida. Assim como é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, a ansiedade, ela também está presente e ela precisa estar. Eu não tenho que eliminar a ansiedade da minha vida. Quando você pensa que você tem que eliminar a ansiedade da sua vida e viver, sei lá,
de forma indiferente as coisas, isso não acontece, isso não é realidade. Então, todos nós passamos, já passamos ou ainda vamos passar por momentos estressantes que vão aí testar a nossa ansiedade. Inclusive as crianças. E isso é inevitável. Os nossos filhos, em algum momento, já passaram, vão passar por situações de ansiedade aí que vão, momentos estressantes que vão testar a ansiedade deles. Mas o que acontece, o que é diferente entre adultos e crianças? Quando a gente está falando de ansiedade, vocês sabem me dizer? Boa noite a todo mundo que está chegando aí, viu? Então, vocês que estão assistindo a live aqui, o que vocês podem me dizer? Qual é a diferença da ansiedade quando ela acontece com os adultos e da ansiedade quando acontece com as crianças? Coloque aí para mim, por favor, o que vocês acham a respeito dessa diferença? Qual será essa diferença, gente? Oi, Beatriz, Ricardinho, boa noite. Alessandro, boa noite. Falem para mim aí, por favor, qual a diferença que vocês acham que existe entre a ansiedade das crianças e a ansiedade dos adultos? E que muitas vezes os adultos não conseguem perceber. Qual será essa diferença aí? Eu estava aqui conversando com vocês no início, né? Perguntando se vocês eram ansiosos, se tinha alguém aqui que achava que passava por situações de ansiedade. E aí vocês estavam me respondendo, né? Aí a Kaline colocou aqui, o adulto tem mais conhecimento e pode buscar lidar com isso. A Núria colocou aqui, só a forma de agir. Na verdade, não só a forma de agir, viu, Núria? A ansiedade, muitas vezes, ela vai se apresentar de forma diferente em crianças e adultos. E também o que acontece? Os adultos, eles têm mais conhecimento, conforme a Karine colocou aqui, né? Tem mais formas de entender o que está passando com ele. E o adulto, ele fala, né? Eu perguntei a vocês aí, vocês acham que vocês são ansiosos? As pessoas foram aí citando as suas ansiedades e os seus motivos para estarem ansiosos. Alguns por conta da pandemia, outros por causa do TCC, outros por causa do diagnóstico de um filho. Então, nós conseguimos, de alguma forma, visualizar e entender o que pode estar nos causando ansiedade. Muitas vezes a gente não admite que isso está acontecendo. E, às vezes, a gente acha que pode dar conta disso sozinho. Né? Isso, Tânia, as pessoas adultas, elas tentam o controle, as crianças, eles não têm esse conhecimento. É nesse ponto que eu estou querendo falar para vocês agora. Os adultos, eles percebem, muitas vezes, isso, e acham até que podem controlar isso e passam, às vezes, muitos e muitos anos, tempos e tempos aí, tentando fazer esse autocontrole sozinho, sem buscar ajuda devida. E isso acaba sendo um grande problema, porque quando a gente tem um transtorno de ansiedade, nós precisamos da ajuda de um profissional. E aí vem o preconceito de procurar ajuda de um psicólogo, o preconceito de procurar ajuda de um médico psiquiatra, talvez, porque acha que vai ficar dependente de um médico, de remédio, ou porque, sei lá, psicólogo é coisa de doido. Ainda existe muito preconceito em relação a isso. Quando, na verdade, esses profissionais são os profissionais habilitados para te ajudar no processo de você aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com o transtorno. Mas os adultos têm isso, né? Os adultos conseguem entender, ainda que ignorem muitas vezes em si a necessidade de um tratamento. Agora, as crianças, elas não conseguem explicar com facilidade o que elas sentem. Por isso que muitas vezes a gente vai confundir a ansiedade com uma explosão de raiva, com uma birra, com o medo em excesso, com a timidez em excesso. Isso vai fazer a gente se confundir muitas vezes no caso de uma criança que tem um transtorno de ansiedade. Porque sim, crianças têm transtorno de ansiedade, assim como os adultos. Tá? E aí, por elas não saberem o que elas estão sentindo, elas não falam, elas não
entendem, aí acabam tendo reações que normalmente os adultos percebem aquilo como algo errado, mas não conseguem entender como um transtorno de ansiedade, viu? Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais que as crianças dão, porque isso pode indicar uma ansiedade em grau patológico. Então, as crianças também relatam situações em que os adultos falam, né, de falta de ar, o coração parece que vai sair pela boca, insônia. Esses sintomas que normalmente a gente relata quando a gente está passando por quadros aí de crises de ansiedade, que podem desencadear em transtornos, as crianças também vão relatar. Mas ainda elas vão relatar isso quando elas já estão, muitas vezes, já sofrendo por situações de há tempo já, entendem? Isso a gente precisa ficar atento. E muitas vezes a gente não sabe quando esse tipo de ansiedade, esse tipo de comportamento nas crianças pode ocorrer, tá? Então, é muito comum que certas situações acontecerem e fazerem com que a criança venha a desenvolver um quadro aí de ansiedade. Desculpa. Quando a criança muda de escola, isso acontece com muita frequência. Por que acontece muitas vezes da criança apresentar quadros de ansiedade quando muda de escola? Porque ela está saindo da sua zona de conforto. Porque ela tinha amigos, isso não só crianças, adolescentes, jovens também. Mudou de escola, deixou de ter aí a sua zona de conforto, vai ter que conhecer pessoas novas, lidar com situações novas, situações inesperadas. Então, a mudança de escola é algo que pode fazer a pessoa desenvolver um quadro de ansiedade. Perda de um ente querido. E isso é muito comum nas crianças, porque assim, o adulto ele sabe que ele está sentindo quando perde alguém que ama, ele sabe que está passando por um processo de luto, ele sabe compreender, né, a dor que ele está sentindo, mesmo que ainda assim alguns adultos eles acabem desenvolvendo aí quadros de depressão, mas é comum o adulto ele passa por essa situação do luto de uma forma mais simples do que a criança, porque geralmente são situações novas e eles não sabem o que está acontecendo, o que eles estão sentindo de verdade. Então, as crianças podem desenvolver quadros de ansiedade aí quando perdem um ente querido, isso é muito comum. Muito comum. Famílias que passam por conflitos constantemente. Então, a gente tem aí casos, né, de familiares que brigam muito, pais que muitas vezes, ainda que separados, já nem vivem mais juntos, né, mas que separados brigam muito, entram muito em conflito. E a criança ela fica no meio disso tudo, vivendo isso tudo, vendo isso tudo. E também sem ter voz, sem poder falar sobre o que está sentindo. Muitas vezes que ela também não tem espaço para isso. Ela só está vivendo ali naquele mundo, naquele caos, naquela confusão. Assim, se os pais são separados, né? Ora com o pai, ora com a mãe, mas sempre meio a um conflito, porque quando está com o pai fala mal da mãe. Quando está com a mãe fala mal do pai. E assim fica nessa angústia. Oi, Alcione, seja bem-vinda, boa noite. Desentendimento com os amigos, brigas com os amigos também é algo que acaba acontecendo, vindo a desencadear quadros de ansiedade nas crianças e nos adolescentes. Por que isso acontece muito? Porque a criança ela se sente desamparada, sozinha, não sabe muitas vezes como reaver a amizade dessa pessoa querida que ela acabou brigando, se sente culpada. Então, também a gente precisa acompanhar isso com cuidado. Uma situação muito comum que acontece é quando nasce um irmão mais novo. Muitas crianças entendem esse processo aí como algo prejudicial para elas. Elas, quando chega um irmão mais novo, elas sentem que estão perdendo algo delas, perdendo o pai, perdendo a mãe. E isso vira uma confusão dentro da cabecinha da criança. E aí vocês vejam que são situações que, para nós adultos, seriam fáceis de lidar, mas para a criança não.
Para a criança falta, conforme alguém colocou aqui nos comentários, né? O adulto tem mais maturidade, a Núria colocou. A Tânia colocou que as pessoas adultas têm mais controle, tentam mais o controle. A Núria colocou que os adultos vão ter uma forma de agir diferente das crianças. A Karine colocou que o adulto tem mais conhecimento. Então, assim, tudo isso, essas situações que aparentemente são simples para nós adultos, para as crianças vão ser situações bem difíceis, porque elas não têm conhecimento, elas não têm estrutura ainda para passar por essas situações, por esses momentos. E aí, voltando lá à questão de que a gente promove a ansiedade nas crianças, muitas vezes, porque nós não olhamos para o nosso comportamento, vai aí a questão também de como que a gente lida com essas situações problemáticas. Então, como você lida quando você vai passar pelo processo de luto, na perda de alguém, quando você vai passar pelo processo de mudança, seja lá mudança de emprego, fim de um relacionamento. Como você lida também quando você, enfim, se desentende com seus amigos, com algum familiar. A forma como a gente lida com os nossos próprios conflitos faz com que as crianças observem o tempo todo e acabem desenvolvendo aí formas de se comportar, de reagir muito parecida com as nossas. O nascimento de um irmão, o momento em que a criança fica totalmente fragilizada, achando que vai perder totalmente a atenção do pai e da mãe, que perdeu o seu lugar na família, que aparentemente para a gente é algo simples, né? Para eles pode ser muito difícil. Então boa noite, Keiko, seja bem-vinda, viu? Alda também seja bem-vinda. Beth, querida, seja bem-vinda. Estou falando aqui um pouquinho sobre a questão da ansiedade escolar, como que a gente pode identificar a ansiedade no contexto escolar, que é o meu capítulo no livro Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre educação, tá? Para vocês que estão chegando agora. A nossa maratona segue até amanhã, tá, gente? Bom, e quando essas situações acontecem, como é que a gente tem que reagir? Então, aconteceram, né? Estão acontecendo várias situações agora que estão fazendo com que nós adultos e as próprias crianças reajam de forma aí mais ansiosa. A pandemia é um momento de incerteza para a gente, adulto, e para as crianças também. Obrigada, Keiko. Realmente é um tema bem legal para a gente conversar. É preciso que a gente haja como? Deixa eu ver aqui os comentários. Érica colocou aqui. Eu percebo que o meu filho sentiu muito a chegada da irmã. Tá vendo? As crianças sempre sentem. E a gente nunca pergunta para elas como é que elas estão, né? A gente deixa, a gente vai vivendo um dia depois do outro. O filho mais novo chega, mas a gente conversa pouco com as crianças, a gente dá pouca fala para elas, pouca voz, digamos assim. A Alciane colocou assim, a criança às vezes não sabe, tem que explicar o que está sentindo. Ela não sabe explicar o que está sentindo e a gente, adulto, seja pai, seja professor na escola, a gente tem que aprender, tem que ajudar a criança, ensinar ela a ter essas formas de reagir. Oi, Raime, eu vou deixar, se o Instagram deixar, eu prometo que a live vai ficar salva lá no IGTV, tá? Porque nem sempre eu consigo deixar as lives salvas. Acontece algum erro que eu não sei qual é no Instagram. Nem todas as lives eu consegui deixar, mas se o Instagram permitir, essa também vai ficar salva lá, tá? E depois eu baixo lá pro YouTube, pro meu canal no YouTube também, para outras pessoas terem acesso. A Núria colocou assim, tem um filho de 7 anos e um de 8. Eles disputam por tudo, brigam muito, não sei mais o que fazer. Núria, a diferença é muito pequena, né? Então, eu imagino que eles disputam mesmo o tempo todo, um querendo ser melhor que o outro. A ideia é você buscar formas aí de mostrar para eles que os dois são importantes da mesma forma. Tá? Então, sempre que eles tentarem disputar alguma coisa, você levar para eles a questão da igualdade. Ó, vocês estão vendo? Você é importante para mim, você também é importante para mim. Quando eles entenderem isso, eles vão parar de brigar e vão passar a compartilhar, sabe? Eles vão se sentir
mais fortes entre eles, nem mais. Então, mostrar para eles que eles são tão importantes um quanto o outro é um caminho para ajudá-los. Ah, esse negócio de irmãos na sala de aula às vezes é complicado mesmo. Então, gente, a gente precisa estar ao lado das crianças, seja como pai, seja como professor na sala de aula. Quando o professor percebe dentro da sala de aula que o seu aluno está apresentando aí quadro que pode estar puxando para ansiedade, orientar a família e estar ao lado do seu aluno nessas situações com um olhar mais cuidadoso, tendo um olhar cuidadoso com a criança, um olhar atento, um olhar em que ela saiba que ela está acolhida, sabe? Que ela se sinta acolhida. Então, a gente precisa olhar para essa criança, estar ao lado dela, dando apoio a ela, passando segurança, mostrando, né, muitas vezes que aquela situação que ela está passando, se for uma situação difícil, como é a perda de um ente querido, ou a necessidade da mudança de escola, ou a mudança de casa, ou a separação dos pais, que ela precisa aprender alguma coisa com aquilo, tá? Então, mostrar a situação como necessária para um aprendizado, que nem sempre vai ter um lado bom de imediato, aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, você não tem como falar para alguém, para uma criança, que a morte da avó é uma coisa boa. Claro que não. Mas estar ao lado dela só acolhendo aquele sofrimento, tentando compreender que ela pode estar apresentando um comportamento irritativo, digamos, ela está irritada, com raiva, impaciente, fazendo birras, que pode estar sendo gerado por essa questão da perda de um ente querido, e que a gente precisa ter um olhar paciente, claro que não deixando de lado a nossa autoridade frente a essas situações, mas tendo um pouco mais de paciência, tá? Então, a gente precisa mostrar para as crianças que os momentos difíceis eles acontecem, porém que tudo na vida a gente precisa levar para o lado do aprendizado. E isso independente da idade que a criança tenha, tá? A gente precisa mostrar sempre, a partir do momento que ela tem um entendimento, que ela que ela precisa aprender e que a gente está ali do lado dela para ajudar, tá bom? Algo que é muito comum de ajudar a promover a ansiedade nas crianças é a falta de rotina, a falta de regras, a falta de limites. Quando a criança se vê muito solta, sem ter horários, sem ter controle, digamos assim, de um adulto na organização do seu dia, ela se vê muito perdida. E isso também pode promover um quadro de ansiedade nas crianças. Então, é sempre muito importante que as crianças tenham rotina, que as crianças sigam regras e que as crianças recebam limites. Isso digamos assim, é de praxe. Se a gente não quiser ter problemas com as crianças quando elas forem se tornar adolescentes, e para que essas pessoas, quando se tornarem adultos, também não tenham problemas em entrar na sociedade, elas precisam, desde pequenininhas, serem ensinadas a seguir rotina, a respeitar regras, a ter limites, porque quando se tornarem adultos, se elas não tiveram esse tipo de conhecimento, provavelmente nós vamos ter aí adultos bem ansiosos, despreparados para viver aí na sociedade, bem problemáticos, tá? Então pensem desde pequenininhos aí, os seus filhos, os seus alunos na escola, eles precisam seguir rotina, ter regras, ter limites, porque isso está preparando eles lá para a fase adulta. Porque vai ser muito frequente nós encontrarmos aí pessoas que têm dificuldades de se manter em relacionamentos, manter empregos, de se organizarem, de terem planejamento com início, meio e fim, se elas não forem ensinadas a ser dessa forma desde criança. E além disso, nós também vamos estar promovendo aí um quadro de ansiedade no futuro, ajudando
contribuindo de alguma forma, ainda que indireta, tá? E assim, quando a gente... A Kate colocou assim: verdade, que estabelecer rotina é muito importante. É muito importante. Claro que a gente não precisa ser engessado, preso. Estabelecer rotina, regras e limites 100%, agir como generais. Mas tudo dentro do equilíbrio. A Letícia colocou assim: evitar frases comparativas. No caso, isso quando a gente está falando de irmãos, né? A gente tem irmãos, conforme a Núria colocou aqui, irmãos de 7, 8 anos, que eles estão disputando a atenção dela o tempo todo. É bom a gente evitar esse tipo de comparação. Trazer eles para o lado de que eles são importantes na mesma medida e que nenhum é melhor do que nenhum. Nenhum é melhor que o outro. Cada um tem a sua importância, cada um tem aquilo que é bom, aquilo que talvez não sejam tão bons, isso também é comum. Bem, gente, e aí quando eu falo para vocês a respeito de rotina, de regras, de limites, eu estou ensinando o meu filho, eu estou ensinando o meu aluno a ouvir não. E quando eu ouço um não, pensem vocês aí já adultos, já homens e mulheres aí, quando vocês ouvem não na vida de vocês, o que vem à cabeça de vocês? É um sentimento legal? É um sentimento bom? Ouvir não, você não passou na prova que você estava querendo. Não, você não vai conseguir ganhar o dinheiro que você queria. Não, você foi demitida do seu emprego agora. Não. É legal ouvir não? Mas todo mundo consegue sobreviver, né? Todo mundo, todos nós conseguimos sobreviver ao não. Por quê? Porque nós fomos ensinados a lidar com a frustração. Não é frustração, né? Toda vez que você recebe um não, você está tendo aí uma vontade sua, um desejo seu negado. E aí você precisa aprender a lidar com a frustração. Então, a frustração é algo que faz parte da vida e precisa ser ensinada desde pequenininhos. Crianças precisam entender isso. Que a frustração faz parte da vida e que é algo, conforme a Núria colocou aqui, que nos fortalece. Que por quê? Porque nós acabamos entendendo que nós não podemos ter tudo na vida, que o mundo não gira ao nosso redor. Até porque se a gente não ensina para a criança o não, quando ela chegar lá na fase da adolescência, na fase adulta, ela vai ter sérios problemas com isso. Porque ela não vai conseguir respeitar regras, respeitar limites, ela não vai aceitar, ela vai sempre dar jeitos, formas, enfim, às vezes nem tão legais de ter e conseguir aquilo que elas desejam. Então, a frustração é algo que faz parte da vida, mas muitos pais acabam tentando impedir isso. Sabia que nós acabamos impedindo isso, muitas vezes, quando a gente faz todas as vontades de um filho, todas as vontades de uma criança. Principalmente quando o pai e a mãe precisam trabalhar muito, não tem tempo suficiente para ficar com o filho, acha que não tem tempo suficiente e acaba compensando essa falta da presença com coisas materiais, né? E aí nós pais podemos contribuir também com essa ansiedade dos nossos filhos, porque eles não recebem não, eles não sabem eles não sabem receber não, quando recebem, não sabem lidar com isso. E aí vão desenvolver aí comportamentos também não positivos. A Keiko colocou aqui: se a criança não recebe não desde cedo, fora de casa vai receber. E com isso ela pode sofrer psiquicamente e pode desenvolver problemas de relacionamentos. Problemas de relacionamentos, isso mesmo, Keiko, e outros transtornos também, né? O maior erro dos pais é querer dar tudo que não teve na infância. Muitos pais reagem dessa forma. Tânia colocou assim: nós adultos não aceitamos bem o não. Imagine as crianças, mas é necessário esse limite. Isso aí. Nós não aceitamos bem o não, mas a gente precisa aprender com eles. Imagine as crianças que têm menos estrutura, maturidade que a gente para compreender isso, né? Então, o não, ele é importantíssimo. Frustrar-se é necessário, gente. Frustrar-se é necessário, porque com o não, a gente sabe que não é possível ter tudo.
A gente sabe, a gente entende que os outros também têm direito de ter as coisas, que o mundo não gira ao meu redor. E que aprendendo, se eu entendo que o não é necessário, eu compreendo que tá bom. Se ele veio nesse momento é porque eu preciso aprender alguma coisa com isso. Então vamos aprender com isso, por mais chato que seja, por mais desagradável que seja. E eu aprendo isso desde criança. Então se os pais não contribuem dessa forma, acabam desenvolvendo aí na criança, lá no futuro, problemas emocionais, problemas aí, transtornos emocionais. Isso, Keiko, amar também é dizer não, verdade. Bem, gente, e eu vim falando para vocês aqui sobre várias situações, várias formas de ajudar aí a visualizar, a ajudar as crianças com a questão da ansiedade, seja no contexto escolar, seja no contexto familiar. Mas uma coisa que a gente precisa deixar assim, bem claro para as pessoas é que um ambiente seguro, no qual todos possam se respeitar e enfrentar de forma natural os problemas, parece ser o melhor caminho para ensinar a ajudar a criança a lidar com seus próprios problemas. E com isso, correr menos riscos de desenvolver quadros de ansiedade. Um ambiente seguro, quando eu digo um ambiente seguro, eu não estou dizendo do lar perfeito, onde a criança tem todas as pessoas que amam ao seu lado, que tem tudo que quer e que vive todo mundo na imensa paz. Não é isso. Um ambiente seguro é quando a criança sabe que ali ela é protegida, que ela sabe que ela é amada, que ela sabe que ela é respeitada. Independente se ela vive com familiares, digamos assim, em que ali não tem a presença de um pai e da mãe, ou se os pais são separados, quando ela está com o pai ou quando ela está com a mãe. Ou também na escola, esse ambiente seguro também eu me refiro à escola. Então, se a criança está em um ambiente seguro, se ela se sente segura ali, se ela sabe que ela tem uma base forte, que ela tem estrutura no lugar onde ela está, ela vai aprender a respeitar ela vai aprender a entender os seus medos, as suas inseguranças. Isso ajuda muito as crianças a não desenvolverem quadros de ansiedade. Porque a ansiedade em excesso, né, gente, na verdade é o quê? É o medo, é a insegurança. Todos nós, quando passamos por quadros de ansiedade, e aí eu estou falando ansiedade patológica também, o que é a ansiedade patológica, né? O que é um transtorno de ansiedade? É o medo em excesso, é o medo de perder o controle, é o medo de não ter aquilo que você está tão acostumado a viver, né? E aí você não consegue se organizar e o medo toma conta de você. A criança também pode desenvolver isso a partir do momento que ela não tem um ambiente seguro em casa, um lar seguro. Então é preciso que as pessoas se respeitem, aprendam a enfrentar os problemas de forma mais natural possível, entendendo que adultos são sempre modelos para as crianças e que elas vão estar sempre dependendo deles e precisando deles. Tá bom, gente? Acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje aqui. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aqui. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem algum comentário. Agora, às 19 horas, a gente vai ter a psicóloga Márcia Moraes aqui conversando com a gente. Eu vou sair e vou entrar de novo para a gente finalizar a nossa maratona de lives de hoje, viu, gente? A gente vai falar sobre abuso sexual infantil, como o professor pode ser um agente transformador aí nesse processo, aí nessa situação tão difícil, viu? Não tem problema, Bruna, te espero amanhã, viu? Bruna Lobo é uma das nossas palestrantes aqui amanhã. Muito obrigada a vocês que me acompanharam. Qual é o presente que eu preparei para vocês? Então vamos lá, ó. Todo mundo que tá na live aqui agora, hein? Vai ganhar, mas tem que fazer o que eu tô pedindo. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Pronto. Então, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu tenho um material que foi preparado com muito carinho, que hoje está à venda, que é o e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos e a palestra online Entendendo o TDAH em 10 Passos. Esse Entendendo o TDAH em 10 Passos, por quê? Porque são as 10 principais dúvidas que foram levantadas por pais e profissionais a respeito do tema. E aí eu preparei esse material. Hoje ele vai estar disponível para vocês de presente, desde que vocês printem essa tela. Então podem printar a tela aí. Estou fazendo cara de que estou sendo fotografada.
E aí, vocês me marquem nos stories, tá? De repente, Cresci Psi com Y no final. Ó, o meu nome tá preso aqui na tela, ó, junto com o título da live. Postem nos stories de vocês, me marquem lá, que aí eu vou ser notificada no direct. E aí eu vou enviar para vocês um link da palestra online, que ela tá privada hoje, ninguém vai ter acesso. E vou deixar ela livre lá por... Vamos lá. Vou deixar ela livre por uma semana para vocês assistirem. Depois eu vou fechar ela de novo, tá legal? E aí junto vocês vão levar no e-book o livro digital Entendendo o TDAH em 10 Passos. Mas aí eu preciso que vocês façam isso, porque aí eu preciso ser notificada de que vocês estiveram aqui presentes na live e compartilharam nos stories de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada por todos vocês que estiveram presentes aqui. Quero saber quem é que vai printar a tela agora e que vai ganhar o e-book. Cadê? Deixa eu ver. Obrigada, Keiko. Obrigada, Núria. Obrigada, Tânia, que está maratonando mesmo todas as lives. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que achou que esse assunto era importante, que esteve presente aqui nessa live, tá? Agora eu vou desligar aqui, que eu vou me preparar, porque daqui a pouquinho tem a Márcia aqui conversando com a gente. Ó, a Núria colocou que já printou. Tendência da moda tá entrando agora e a live já tá acabando. Ó, a Tânia também falou que printou. Ó, então printem a tela, me marquem. Letícia colocou aqui muitos prints. Me marquem lá nos stories, me mencionem nos stories, tá? De repente, Cresci Psi. Coloca um comentário do que vocês acharam dessa live aqui, tá bom, gente? E aí eu mando pra vocês, lá pelo direct, o link da palestra e o e-book, material em PDF, que tá muito lindo, que eu preparei com bastante carinho pra vocês. Obrigada, Tânia. A gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Um beijo. Até já. Tchau, tchau.